Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e hoje eu venho trazer aqui esta toalhinha para vocês. Eu fiz com o Barroco Natural 4. Ela ficou no tamanho de 50 centímetros. Eu fiz a pedido de uma seguidora lá no Instagram e eu espero que ela goste desse resultado. Eu fiz também uma com o fio amigurumi. Fiz essa cor aqui, que eu vou deixar anotado lá na descrição o número da cor, que eu não lembro agora, não tenho rótulo. Então, essa daqui, olha, ficou na medida de 43 centímetros. Se você fizer também com fio Charme, eu acredito que fique um pouquinho menor e você pode usar como um suplá. Então, eu fiz aqui em 2 tamanhos, eu já sei que com o fio amigurumi ela vai ficar um pouquinho menor. E com o Barroco 4, ela ficou aí 7 centímetros maior. Se você quiser fazer também com outro tipo de fio, igual o Barroco número 6, ela vai ficar maior que esse daqui. Deixei a lista de materiais aí a seguir e a videoaula também. Se você já for inscrito aqui no canal, deixa teu comentário, teu like, tua sugestão também para as próximas peças. Se você ainda não é inscrito e caiu aqui de repente e gostou do conteúdo do canal, também se inscreve. Vamos lá então para a nossa videoaula. Para esta aula, vamos precisar de Barroco Natural da Círculo número 4. Porém, você pode estar utilizando outros fios. Se você quiser uma toalhinha menor ou maior, é só mudar a espessura do fio. Estarei utilizando também a agulha para crochê número 3. Esta é a agulha soft da Círculo. E precisaremos de uma tesoura para os arremates. No caso dos fios, você pode estar utilizando Charme, Anne, Queen, Cleia, aí depende do teu gosto aí, de tua preferência. E também, se quiser um trabalho maior, pode estar utilizando o Barroco 6, Barroco Multicolor ou também o Barbante Apollo. Então, vou dar início com o anel mágico. Estou aqui com o fio na minha mão e vou passar ele pra lá, olha. Dou a volta nos dedos e vou tirar aqui a primeira alcinha. Se você não consegue fazer o anel mágico, não tem problema, pode iniciar com 4 correntes e fechar o anel. Vou subir aqui 3 correntes e dentro desse anel eu vou fazer 15 pontos altos, tendo um total de 16 pontos com as 3 correntes que subimos. Este fio aqui você pode ir puxando para fechar o anel. Então, eu vou completar aqui os meus 16 pontos altos. Completei aqui os 16 pontos. Vou puxar aqui a alcinha para não perder o ponto. E aqui eu vou fechar o anel. Puxei, fechei. Agora, vou fechar o círculo. Vou contar aqui as 3 correntinhas que demos início e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntes. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntes de separação. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto, 2 correntes de separação. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto, 2 correntes de separação. Então, esta carreira vai ser assim: 2 pontos altos, um para cada pontinho de base, separados por 2 correntes, sem pular nem um pontinho de base. Então, vamos ter aqui 16 pontos altos, separados, né, por 2 correntes, aqui no caso, em bloquinho de 2. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, até finalizar a volta toda. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes, no próximo ponto,
um ponto alto, no seguinte, outro ponto alto, duas correntes de separação. No próximo ponto, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, duas correntes de separação, e aqui vamos fazer um ponto alto para cada pontinho de base, formando dois pontos, duas correntes, e vamos fechar esse círculo na terceira correntinha, onde subimos o nosso ponto alto. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e um ponto baixíssimo na alcinha de correntes. Vou subir aqui 3 correntes e vamos fazer leques de 3 pontos altos, que aqui no caso, o nosso primeiro ponto, que são as 3 correntes, conta como um ponto alto, duas correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho de base. Uma corrente de separação, laço minha agulha, vou para o próximo espaço e vou fazer leque de 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2, 3, duas correntes, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de separação entre um leque e outro, e vou dar sequência aqui, continuidade na nossa repetição. 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou repetir novamente. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e volto com a próxima. Fiz a corrente e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que subimos. Vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo também. Subo 3 correntes. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto, e aqui dentro do espaço eu vou fazer 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, eu vou pular aqui o último ponto deste meu leque e o primeiro ponto do leque seguinte. Então, eu vou para o segundo ponto do leque seguinte e vou repetir esta sequência que fiz aqui. 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Chegando aqui dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos, seguindo com um ponto alto no próximo ponto e no ponto seguinte mais um ponto alto. Uma corrente de separação, vou pular o último ponto deste leque e o primeiro ponto do leque seguinte, e vou introduzir a minha agulha no segundo ponto. Então, eu faço aqui um ponto alto, no ponto seguinte, outro ponto alto. E dentro do espaço, 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou pular aqui o último ponto deste leque e o primeiro ponto do leque seguinte e faço um ponto alto no próximo ponto. Então, eu vou continuar esta sequência até finalizar a minha volta toda, e as 4 carreiras a seguir serão idênticas a essa.
Porém, nós vamos estar aumentando um ponto alto, né, aqui para cada lado, que são 2 pontos altos para cada leque. Eu vou finalizar esta carreira aqui e volto com a seguinte. Fiz a corrente, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que subimos. Vou seguir com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou subir 3 correntes, fazer um ponto alto no ponto seguinte e um ponto alto no próximo ponto. Então, agora aqui estamos com 3 pontos e dentro do espaço eu vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, 1, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada pontinho de base. Então, 1, 2 e 3. No último ponto e no primeiro a gente não vai fazer. Então, faço uma corrente de separação, vou pular aqui o último e vou pular o primeiro do próximo leque e colocar a minha agulha no segundo ponto. Seguindo aqui, fazendo pontos altos até chegar no espaço de correntes. 3 pontos altos, cheguei no espaço, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Seguindo, fazendo ponto alto, um para cada pontinho de base. Lembrando que não vamos fazer no último e nem no primeiro. Uma corrente de separação, vou pular o último e o primeiro do próximo leque. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no espaço de correntes. Cheguei aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho de base, sem fazer no último ponto. Então, eu vou continuar esta sequência e volto com a próxima carreira com você. Então, eu fiz a corrente aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vou subir 3 correntes, um ponto alto para cada ponto de base até chegar no espaço de correntes. Então, agora temos aqui 4 pontos. No espaço de correntes, eu vou fazer a mesma sequência, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E vou descer aqui com 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Não vou fazer no último, faço uma corrente de separação e não vou fazer no primeiro ponto. Vou para o ponto seguinte e dou início à nossa repetição. São 4 pontos altos aqui, um para cada pontinho de base. Chegando no espaço, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 4 pontos altos novamente, um para cada ponto de base. Uma corrente de separação, pulo o último e o primeiro ponto, e no ponto seguinte, dou início à repetição novamente. 4 pontos altos, um para cada pontinho de base. Chegando aqui na alça de correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Dando sequência a mais 4 pontos altos, um para cada pontinho de base. Uma corrente de separação e repete tudo novamente. Então, eu vou dar continuidade, terminar esta carreira aqui e voltar com a carreira seguinte. Fiz aqui a corrente, fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto para iniciar a nossa carreira.
3 correntes para subir, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no espaço de correntes, sendo aqui 5 pontos altos. Dentro da alça de correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, até completar 5 pontos. 5. Uma corrente de separação, vou pular o último e o primeiro ponto, o último desse leque e o primeiro ponto do próximo leque. Então, eu faço aqui o ponto no segundo ponto alto. E aqui eu dou início à nossa repetição desta carreira. Fiz aqui os 5 pontos, dentro da alça de correntes eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou seguir aqui fazendo 5 pontos altos, um para cada ponto de base, uma corrente de separação, vou pular esse ponto e vou pular o próximo ponto também, e faço ponto alto no segundo ponto alto do próximo leque. Então, eu vou continuar fazendo assim a volta toda do nosso trabalho e volto com a próxima carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou no próximo ponto com o ponto baixíssimo também. Vou subir 3 correntes e fazer aqui 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 5. Não vou trabalhar este último ponto. Aqui eu faço uma corrente e vou direto na alça de correntes. Vou fazer aqui um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na mesma alça de correntes aqui de base, eu faço mais um ponto alto, ficando assim. Uma corrente de separação, vou pular esse próximo ponto e vou no seguinte, e faço ponto alto. E aqui vamos completar também 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 5. Então, a nossa repetição vai ser essa. Não vamos trabalhar o primeiro e nem o último ponto do leque. 5 pontos altos, uma corrente. Dentro da alça de correntes, eu fiz um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto. Uma corrente de separação, pulei o próximo pontinho de base e dei sequência aqui com 5 pontos altos. Vamos fazer novamente. Uma corrente de separação, não vou trabalhar esse primeiro, vou no segundo ponto e faço o ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto, até completar 5. 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma corrente de separação, dentro da alça de correntes, um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto. Uma corrente de separação, vou pular o próximo ponto e no ponto seguinte eu faço ponto alto e vou fazer um para cada ponto de base até completar 5. E 5. Tenho aqui mais uma repetição. Uma corrente de separação e vou dar início à próxima repetição. Então, vou pular esse ponto aqui, vou pular o seguinte, e no segundo ponto do próximo leque, vou dar início à minha repetição. Então, vou fazer 5 pontos altos, uma corrente, pula um ponto, dentro da alça de correntes, um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto, uma corrente de separação, pula um ponto, 5 pontos altos. Entre um leque e outro, eu fiz uma corrente de separação.
Vou fazer isso por toda a volta aqui em todos os motivos. Fiz aqui uma corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, passo para o próximo ponto com ponto baixíssimo, subo 3 correntes e aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até completar aqui 4 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pular essa corrente e esse ponto e venho na alça de 5 correntes e vou fazer aqui 9 pontos altos. 2 e 9. Uma corrente de separação, vou pular esse ponto, vou pular a corrente e venho no próximo ponto. Um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos fazer aqui até completar 4 pontos altos. Então, eu tenho 4 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação e dar início à nossa repetição. Então, para cada motivo desse daqui, eu vou repetir esses pontos aqui. Então, vamos lá repetir uma vez aqui. São 4 pontos altos, um para cada pontinho de base. Uma corrente de separação, venho aqui na alça de 5 correntes e vou fazer 9 pontos altos. E 9 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pular esse ponto, vou pular a corrente e venho aqui no próximo ponto alto e vou fazer aqui 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Completei aqui 4 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pular esse ponto, vou pular o próximo e venho no ponto seguinte, dar início a mais uma repetição. Então, para todos os motivos, eu vou fazer isso. Vou dar início aqui no segundo pontinho, com 3 correntes aqui que subimos. Então, teremos 4 pontos altos, uma corrente de separação. Coloco aqui no espaço de correntes, eu coloquei 9 pontos altos, uma corrente de espaço, e aqui eu fiz um ponto alto para cada pontinho de base até completar 4 pontos altos. Então, eu pulei esse ponto e pulei a corrente e fiz aqui no primeiro ponto alto do bloquinho. Então, eu fiz aí 4 pontos e uma corrente de espaço e repeti aqui. Então, agora eu vou repetir por todos os motivos e já volto com a próxima carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou subir 3 correntes. Um ponto alto no próximo e um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntes de separação e vou fazer aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. E eu vou seguir fazendo assim por todos os pontos de base aqui desses 9 pontos. Então, é um ponto alto separado por uma corrente. Fiz aqui o último ponto alto, então, vou fazer 2 correntes, laço, e venho aqui no próximo ponto. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto. Então, vamos ficar assim. Eu pulei o primeiro aqui, iniciei com ponto baixíssimo, 3 correntes, fiz aqui 2 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, por todos os pontos aqui. Depois, do último ponto, 2 correntes, e já faço um ponto alto aqui no ponto seguinte. Aí, eu fiz 3
E nesse último eu não vou fazer. Aqui eu vou fazer uma corrente de separação e vou dar início à repetição. Então, eu pulei esse primeiro, vou fazer um ponto alto até completar 3, sendo um ponto para cada ponto de base, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até completar aqui os 9 pontos. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Fiz aqui o meu último ponto, faço 2 correntes de separação, vou aqui no ponto alto e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no seguinte um ponto alto. Uma corrente de separação, vou pular aqui e vou pular o primeiro lá, e já dou início à próxima repetição. Então, eu vou continuar fazendo assim. Aqui eu fiz os 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base, separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Chegando aqui, eu vou fazer, depois do último ponto alto, faço 2 correntes e faço 1, 2, 3 pontos altos e dou sequência à minha carreira. Então, eu vou terminar essa, finalizar aqui e voltar com a próxima. Então, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, fiz uma corrente e finalizei. Vou para o próximo ponto com ponto baixíssimo, subo 3 correntes, faço um ponto alto no próximo ponto, 2 correntes de separação, e agora entre um ponto alto e outro em cima da correntinha. Só que eu não vou pegar na corrente, eu pego aqui no meio dos pontos. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes. No próximo, um ponto baixo, 3 correntes. No próximo espaço, aqui nós vamos trabalhar todos os espacinhos. Então, aqui no próximo, um ponto baixo, 3 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Trabalhei o último espaço e agora temos aqui o espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes e no ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto e no próximo outro ponto alto. Aqui eu vou fazer 2 correntes de separação, vou pular esse ponto, vou pular a corrente e vou pular o próximo ponto. Então, eu venho aqui no segundo ponto e faço ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes de separação, tenho aqui os pontos altos separados por correntes, no primeiro espaço, depois do ponto alto, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo no espaço. 3 correntes, no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui, é o início do nosso abacaxi. Cheguei aqui no último ponto, faço 2 correntes e em cima do ponto alto eu faço um ponto alto e no ponto seguinte, outro ponto alto. 2 correntes de separação, pulo o último ponto aqui deste motivo e pulo o primeiro ponto do outro. E faço um ponto alto no ponto seguinte, fazendo aqui 2 pontos altos.
2 correntes de separação, vou pular aqui o primeiro ponto alto, venho no espacinho, um ponto baixo, 3 correntes, no próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntes, no próximo, ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo esta sequência aqui, olha, daqui a aqui, por todos os motivos, 2 pontos altos, 2 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, seguindo assim até o último ponto aqui. Fiz o último ponto baixo, faço 2 correntes e 2 pontos altos aqui, um para cada pontinho de base. A separação aqui entre um motivo e outro, eu coloquei 2 correntes. Fiz as 2 correntes e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes no mesmo ponto, não vou fazer o baixíssimo no próximo. Então, eu subi 3 correntes e aqui no seguinte, eu vou fazer ponto alto. 2 correntes de separação, todo início aqui teremos 2 correntes. Aí, agora eu vou pegar aqui na alcinha de 3 correntes e vou fazer ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo na próxima alcinha, 3 correntes, ponto baixo na próxima alcinha, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo na última alcinha. Essa alcinha aqui a gente não conta como abacaxi. Ela sempre terá o início e o final do abacaxi, né? Então, essas de 2 correntes a gente não vai fazer em cima. Faço 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Agora, temos aqui aquela alcinha de 2 correntes da carreira anterior. Eu faço aqui uma corrente, laço a minha agulha, vou fazer aqui um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Feitas essas 3 correntes, eu volto aqui nessas 2 alcinhas, vou puxar o meu fio e vou passar pelo outro, fazendo um ponto baixíssimo. Uma corrente de separação, laço minha agulha e venho em cima do próximo ponto. Um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto. Então, aqui ficamos com uma corrente, um ponto alto com picô e uma corrente. Aqui vou repetir novamente. 2 correntes, primeira alcinha, ponto baixo. 3 correntes, próxima alcinha, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de separação, venho aqui no espaço, vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, volto aqui nas 2 alcinhas, laço e tiro tudo. Uma corrente, laço e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vamos continuar nesta sequência de repetições até finalizar a carreira. Então, aqui nós iniciamos com 3 correntes no mesmo lugar e no próximo ponto fizemos ponto alto, 2 correntes de separação, ponto baixo, 3 correntes de separação, ponto baixo. A cada carreira aqui nós vamos diminuir uma alcinha, a primeira e a última sempre com 2 correntes. Aqui eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, um picô, uma corrente e 2 pontos altos aqui. E aqui a gente já deu início à nossa repetição, então vamos continuar repetindo
até finalizar a carreira. Fiz aqui o picô, uma corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir 3 correntes, fazer um ponto alto no próximo ponto. E a partir desta carreira aqui, serão carreiras de repetições. Eu vou fazer esta daqui com você e depois vou fazer as demais. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos, 2 correntes. Venho aqui na primeira alcinha, ponto baixo. 3 correntes, 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 ponto baixo. Esta é a minha última alcinha. 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. 2 pontos altos, um para cada ponto. Uma corrente, venho aqui no espacinho de uma corrente, faço um ponto alto, 3 correntes, volto aqui nas 2 alcinhas, laço minha agulha e tiro tudo. Uma corrente de separação, laço, venho aqui na próxima correntinha, um ponto alto, 3 correntes, laço aqui minha agulha e faço o picô. Uma corrente de separação, laço e faço ponto alto em cima de ponto alto. Então, agora a repetição vai ser esta. Iniciamos aqui com 2 pontos altos, 2 correntes, ponto baixo. Aqui para formar o abacaxi, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. A cada volta vai diminuir aqui uma alcinha. E a cada volta também vai aumentar aqui um ponto alto, um picô e uma corrente. Então, agora eu vou dar início aqui à repetição, vou fazer aqui mais uma vez. E aí, a gente vai partir para a próxima carreira. Então, aqui eu faço 2 correntes, venho na alcinha, ponto baixo. 3 correntes, próxima alcinha, ponto baixo. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de separação, venho aqui no próximo espaço, um ponto alto. 3 correntes, picô e corrente. Laço, vou aqui na próxima alcinha, ponto alto, 3 correntes, um picô e uma corrente. E ponto alto em cima de ponto alto. Vou dar sequência aqui à repetição e volto com a próxima carreira. Fiz aqui o picô, uma corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, um ponto alto no próximo ponto, 2 correntes de separação e vou fazer igual fizemos na carreira anterior. Venho aqui na alcinha de 3 correntes, ponto baixo, 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 2 correntes, e aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de separação, venho aqui no primeiro espaço e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, volto aqui, faço picô e uma corrente. Vou para o próximo espaço, que é depois do picô.
um ponto alto, 3 correntes, volto, faço o picô e uma corrente. Laço minha agulha e aqui depois do picô novamente, um ponto alto, 3 correntes, um picô, uma corrente. Aqui em cima dos pontos altos, eu repito um ponto alto para cada ponto. Então, a nossa sequência nesta carreira vai ser essa, e nas demais também. Eu vou fazer até sobrar aqui uma alcinha, e aí eu volto na carreira seguinte. Lembrando que essas alcinhas, elas vão diminuir a cada carreira. Agora, aqui temos 4, né? Sem contar essas duas aqui da lateral. Então, temos 4, aí depois teremos 3, 2 e uma alcinha. Depois que eu fizer a volta de uma alcinha, eu volto aqui. Igual aqui, olha. Aqui temos 3 picôs e eles também vão aumentar para 4, 5 e 6. Aí, depois eu volto para fazer a última carreira com você. Fiz aqui uma corrente e vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir 3 correntes, fazer um ponto alto no próximo ponto. E aqui temos, né, uma alcinha que eu falei que ia fazer até chegar nesse ponto. Então, eu vou fazer o quê? Aqui 2 correntes, venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui, pego as 2 alcinhas e faço um picô. No mesmo lugar, um ponto baixo. 2 correntes de separação, ponto alto em cima de ponto alto. 2 pontos altos aqui, né? Um para cada ponto. Uma corrente de separação, aqui a gente continua normalmente. Um ponto alto, 3 correntes, um picô, uma corrente. No próximo espaço, ponto alto, 3 correntes, picô, uma corrente. No próximo espaço, ponto alto, 3 correntes, picô, uma corrente. Então, eu vou continuar assim. A única diferença que temos é que aqui na ponta, no lugar da alcinha, vamos fazer um ponto baixo, um picô e outro ponto baixo. E o restante continua igual. Eu vou finalizar aqui e volto com a peça pronta. Fiz aqui a última corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e arrematar o fio. A nossa toalha ficou na medida de 50 centímetros, com esse fio aqui, que é o Barroco Natural 4. Eu fiz uma toalhinha também no fio amigurumi, que eu deixei a foto aí no início do vídeo, e ela ficou com 43 centímetros, com a mesma quantidade de pontos e carreira. Então, se você quiser uma toalhinha maior também, pode fazer com o Barroco 6. Não sei te dizer o tamanho que vai ficar, mas com certeza ela ficará um pouco maior. E no Barroco 6 você pode estar utilizando a agulha 3,5 ou então a agulha 4. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Obrigada pela companhia e até a próxima.